que um católico, que um cristão não pode ser comunista. Ah, padre, mas então Pio XI estava sendo político. Não, ele estava sendo evangélico, porque ele está ensinando que um cristão, ele não pode apoiar um partido contra Deus. O comunismo é uma ideologia satânica. Nem vou entrar aqui, estou aqui me atendo apenas àquilo que eles fizeram contra os cristãos. Não se iludam. Não se iludam, não baixe a guarda. Precisamos lutar o tempo inteiro para esclarecer o povo politicamente, antes que seja tarde demais, antes que não sobre nada. Nada. Nós estamos vivendo o momento mais dramático que eu já vi na minha... Sim, que eu já poderia imaginar. Há 10 anos atrás, eu não podia imaginar o que estamos vivendo hoje. É assustador. Assustador. E que fique bem claro, movimentos esquerdistas são anticristãos. Movimentos esquerdistas são anticristãos. Se você é esquerdista desses partidos, converta-te. Não é cristão. Caramba! O comunismo é ateu, não acredita em Deus. O católico acredita. Então como é que o católico vai seguir? O comunismo, ele prega a luta de classe. A implantação da justiça social pela violência. A igreja não aceita. O comunismo, segundo aquele livro negro do comunismo, ele matou mais de 100 milhões de pessoas tentando implantar o comunismo na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Quanta gente foi morta pelo comunismo. Não tem, de jeito nenhum, um católico pode ser comunista. Não tem, não compactua. É o preto e o branco, completamente contrastante. Ao redor do mundo, a perseguição fecha igrejas, expulsa sacerdotes e religiosas, mata homens e mulheres por um único desejo, de matar a verdade trazida por Jesus Cristo, de matar Deus no coração da humanidade. E quando você mata Deus no coração da humanidade, você mata crianças desde o útero materno. Você divide homens e mulheres, tornando-os inimigos quando deviam ser irmãos. Você gera morte e tristeza. E Jesus nos pede que em meio a tanta perseguição, a gente faça aquilo mesmo que ele disse a Pedro: guarda a tua espada. Nós responderemos a tudo isso com amor, com oração, com carinho. Podem nos matar, mas o nosso sangue será semente de novos cristãos. Podem tentar calar nossa boca, mas Deus falará por nós. E se tudo fizerem, as pedras clamarão, como Itaguaçu, Pedra Grande, que a palavra de Jesus a ressoar em todo o mundo, para que a verdade chegue a todos. Cada vez mais tentam calar a voz da igreja, e o número de cristãos, não apenas católicos, são mortos exatamente pelo nascimento de ideologias que desejam matar Deus. E porque não conseguem, matam a pessoa humana. Quanta perseguição! Vejam a situação da Guatemala. Padres expulsos das igrejas, custódias sendo lançadas na rua, imagens sendo quebradas. Vejam a situação da Venezuela. Graças a Deus abrimos as nossas portas para recebermos esses irmãos, muitos deles cristãos, perseguidos também pela fé, que chegaram ao território brasileiro. Vejam a situação do Chile. Cada vez mais vivemos um clima de perseguição, simplesmente porque dizem o poder e as ideologias devem estar acima da pessoa, e Deus deve ser morto definitivamente do coração da humanidade. Repito, matem Deus, supostamente falando, e os homens também serão mortos por causa de alguns. A nossa resposta é resposta de amor. A nossa resposta jamais será uma resposta de ideologia, mas será uma resposta de fé, porque nós sabemos em quem acreditamos, nós sabemos quem é o Senhor, e nós sabemos que a verdade liberta. Cristo nos libertou, e nós, desse modo, viveremos por causa dele, e falaremos ao mundo da fé que trazemos no nosso coração, como bem fez a Virgem Maria, os santos e todos aqueles que tiveram a coragem de dar o sangue, a própria vida, pelo amor daquele que é o Senhor. Ah, não,
Porque é assim, é que os comunistas brasileiros, os marxistas brasileiros, eles se corromperam porque eles traíram a causa. Foi isso, vocês não viram? É isso aí, eles traíram a causa. Por quê? Porque o comunismo ele só pensa nos pobres. Nunca eles iam querer se enriquecer. Aí eles se enriqueceram, por quê? Porque traíram a causa. Como eles traíram a causa? Se é isso que eles fizeram ao longo de 100 anos, enquanto o comunismo, desde o comunismo na Rússia em 1917 até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos. Eu não te dou um exemplo, é uma pletora de exemplos. A gente passaria a noite inteira aqui falando disso. O que você não consegue me dar um exemplo, um único exemplo do contrário. Onde é que eles chegaram no poder e não fizeram isso? Agora você estupidamente acha que no Brasil vai ser diferente. E os caras se acham universitários. Vai nos diretórios acadêmicos da universidade. Os caras se acham críticos. Olha, eu sou inteligente. Macaquinho treinado você é, cara. Você é um macaco treinado. Treinado para não buscar a verdade. Sabe por quê? Porque quando você enxergar a verdade, você vai deixar de ser comunista. Depois dessa questão política que nós estamos vivendo, nós temos que olhar para a história. A história nos ajuda. Quem que não sabe que os comunistas estão doidos para pegar esse país? Já pegou a Venezuela, a Argentina e não sai de lá nunca mais, viu, gente? Já tem uma base russa na Venezuela, tem uma base chinesa na Argentina, estão infiltrados na Bolívia, no Peru, no Equador. Eles têm um projeto de fazer da América do Sul um grande país, chamada Grande Pátria, com a capital no Panamá. Para eles tomarem o poder no Brasil agora, eles precisam do nosso voto. Mas se eles entrarem, eles nunca mais vão precisar do nosso voto. Nunca mais. Se depender dessa imprensa que nós temos aí, corrompida, comprometida, os brasileiros vão votar em Partido Comunista. Então não confie na imprensa. E vamos aprender com a história. Em 1975, bem recente, Pol Pot, grave meu nome, Pol Pot, no Camboja, na Ásia, implantou o sistema comunista. Vão lá na internet, digita lá Camboja, 1975, pesquisa, estuda. Pol Pot matou 1/3 da população do Camboja. Um dos maiores genocídios da nossa história recente. Ninguém diz nada. Quantos estão morrendo na Venezuela para esse sistema ser mantido? Tirou a imprensa de lá, gente. Cortou a internet. A gente não fica sabendo o que está acontecendo. A gente vai deixar esses bandidos entrar na nossa pátria, gente? Tomar o que é nosso e nos fazer de escravos, gente? Não tem como ser comunista e cristão ao mesmo tempo. Porque não é admissível um cristão votar em quem é a favor do aborto, quem é a favor da liberação das drogas, quem é a favor de bandido, quem é a favor de ideologia de gênero. Não dá. Não dá. Vocês têm que entender uma coisa. Ou você é católico, ou você é cristão, ou você não é. É incompatível você querer votar numa pessoa que é contrária à sua fé. Ou sua fé de gaveta. É só aqui, no domingo. Amanhã saiu dali, já não importa. Você pode votar no pior bandido já condenado em três tribunais. Três.
Onde estão os nossos juristas? Onde estão os nossos advogados? Católicos, cristãos, médicos. Nós vimos na pandemia. Cadê os médicos cristãos? Que deixaram se levar por uma politicagem vagabunda. Onde estão? Onde estão os cristãos? Os 80 e tantos % de que se dizem cristãos desse país? Advogados, médicos, professores. Os professores se deixaram levar por uma ideologia de socialismo, comunismo. Isso é contrário à sua fé. Professor comunista e católico e cristão não bate. É incoerência, é hipocrisia. Onde estão os nossos professores? Que ensina moral. Agora não, os professores são os primeiros a fumar maconha na faculdade. A favor de liberação das drogas. Procura um pai e uma mãe que tem um filho drogado. Eu atendo aqui pai, mãe, avô, família aqui, ó, destruída, porque tem um jovem, um adolescente, uma menina que está nas ruas se prostituindo por causa de droga. E nós vamos votar em pessoas assim? Pode votar. Mas não diz que você é católico, não. Não diz que você é cristão, não. Porque é incoerência. Ou você é ou você não é. Casamento contra a família. Contra a família. Casa, separa casa, pode fazer o que for, pode ter um, duas, pode ter o que você quiser. Contra a família. A favor do aborto. Quer ensinar as nossas crianças? Isso me deixa indignado. E eu vou falar. Até espumar a orelha. Canto da boca já vai. Não mexa nas crianças. Essas mesmas pessoas que querem ideologia do gênero, sabia que elas olham para o estuprador, para o pedófilo, e diz que é doença? Como é que você pode votar numa pessoa dessa? Você como um pai, eu tenho muitas filhas e filhos hoje, eu de você, meu Deus. Mas eu sonhava em ter uma filha. Eu vou admitir que um marmanjo entre no banheiro da minha filha e diz, eu sou mulher, e entre no banheiro da minha filha, porque se acha mulher. E nós estamos numa loucura. O mundo sem Deus é uma loucura. Loucura. E estamos assistindo tudo isso e achando, olha, nos países aqui em volta, o comunismo e o socialismo está sendo implantado, viu? E sabe por que eles ganharam? Eles não são a maioria, não são a maioria. Esse povo não tem fé, não tem Deus no coração, não são a maioria, não são. Sabe por que eles se elegem? Porque os bons não votam. Os bons, não gosto nem de A nem de B, não me envolvo. Não se envolve não, você vai ser governado por quem não presta. Está errado. Nossa fé, ou eu estou aqui como padre para mostrar para vocês que nós podemos virar um país comunista e vocês não vão ter missa não. Eu vou ser preso, senão morto. Nós não teremos liberdade religiosa, não. Para você ir na missa, não. É o que eles quiserem. E aqui no Brasil, não está muito longe não. Foram as freirinhas expulsas, foram. Agora aqui no Brasil, eles podem condenar, sabe o quê? Crime de abuso de autoridade religiosa. Sabe o que significa isso? Eu, como padre, não posso falar das coisas de Deus que é contrário. Aborto, casamento homossexual, eu não posso falar sobre nada disso, porque é um abuso de autoridade religiosa. Eu vou ser preso. E eu não posso ser candidato. Não gosto, não quero. Mas vocês, leigos, têm que se envolver com política, sim. Porque se vocês não se envolverem, vocês vão ser governados por quem não presta. Nós não podemos ficar calados. Amém. Pior chaga desse país está no judiciário hoje. E poderia colocar muita gente, bandido, na cadeia, solta. E ainda deixa de ser candidato ainda. Cadê a ficha limpa? Lei da ficha limpa. Foi por pressão da igreja, viu? A igreja ali, ó, lutando para quê? Para que não tivesse candidato ficha limpa, ficha suja. Mas hoje tem. Está liberado. Então esse país, lá fora, é visto como um país de cleptomania. É uma cleptocracia. É um país governado, um país regente e dominado por bandidos. Nós não podemos aceitar isso. Somos a maioria. Somos a maioria. Democracia significa a vontade da maioria, não da minoria, da maioria. E somos a maioria nesse país. Ou então nós estamos dizendo que somos católicos, cristãos e não somos.